nos preparando para receber a palavra do Senhor. Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui, Senhor Deus, com o intuito de trazer a Tua palavra, que o Senhor fale no coração da Sua igreja. Misericórdia, Senhor, de nós. Ouve, Senhor Deus, a nossa súplica, Pai. Atende as nossas orações e fala ao nosso coração nesse momento, Pai. Que a sabedoria divina, Senhor Deus, esteja sendo apresentada aqui, Senhor Deus, e que possamos, ó Senhor Deus, abraçar, ó Senhor, essa sabedoria, Senhor, e tê-la no nosso coração, Pai. Que o Senhor esteja formando, através da Tua palavra, Senhor, a mente de Cristo em nós. Fica com o Teu povo, Pai. Tanto na hora que estamos transmitindo, Senhor, a Tua palavra, quanto, Senhor Deus, daqueles que estão ouvindo, Pai. Fica conosco, Senhor, nos acompanha, Senhor, nessa jornada tão bela que é a exposição das Sagradas Escrituras. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 4. Uma vez que ainda não iniciamos, pelo menos na parte da manhã, as exposições do Velho Testamento, expomos geralmente pela manhã um texto do Velho Testamento e à noite um texto do Novo Testamento. E a partir dessa semana pretendemos retornar a esse esquema, dando continuidade à noite à exposição de Timóteo e continuando o livro de Provérbios a partir do capítulo 12, se o Senhor assim nos permitir. E hoje, aproveitando o tema que foi falado na parte da manhã, falamos sobre igreja, de uma certa forma sobre o ministério pastoral, eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 4, verso de 1 a 6. Eu vou ler todo o capítulo, mas vou focar do verso 1 a 6. Se houver possibilidade, nós avançamos até o final desse capítulo. Mas é interessante porque aqui nós vamos ter o retrato dos verdadeiros ministros do Evangelho. E é muito importante para nós termos na nossa mente quem são e o que fazem os ministros da palavra do Senhor. E de uma certa forma isso vai tocar também na igreja como um todo, não só identificar e entender a significação, a importância do ministério pastoral na igreja, mas nós vamos perceber que um pouco desse ministério toca a igreja também. Então, vamos falar muitas coisas a respeito, e aqui do apóstolo Paulo, do seu ministério, que vão tocar o crente de uma maneira geral, mesmo aquele que não está na linha de frente. Eu digo linha de frente aí na liderança da igreja. E nós vamos perceber que muitas coisas que nós temos aqui, visando o ministro, aquele que é responsável por trazer a palavra do Senhor, também tocará a igreja e os membros como um todo. Então eu gostaria de ler com vocês todo o capítulo, me comprometendo a ficar entre os 6 primeiros capítulos. Se nós conseguirmos aí, se o tempo for um tempo viável, a gente vai até o final, mesmo porque não será uma exposição versículo por versículo. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos,
levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve ou momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, mas das que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Queridos, o apóstolo Paulo aqui, ele no capítulo anterior, ele havia exaltado o seu ofício. E muitas vezes ele tinha essa necessidade de confirmar o seu apostolado. Na própria carta que nós estamos vendo aqui, no seu primeiro capítulo, na segunda carta, no verso 1, ele diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. A necessidade, muitas vezes, que ele tinha de reafirmar o seu apostolado, de publicá-lo, por causa da acusação que tinham sobre Paulo, que diziam ele não ser um apóstolo. E no capítulo 3 dessa mesma carta, no verso 1, nós vemos essa demanda e esse conflito aí, quando ele diz assim: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como algum, de carta de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. E diante da consideração e da superioridade ao glória desse evangelho que ele proclamava, muitos, em detrimento disso, diziam que Paulo não era apóstolo, menosprezavam o ensino que ele estava trazendo e, consequentemente, na realidade, estavam menosprezando a palavra de Deus. Os judaizantes eram um desses, que menosprezavam a graça de Deus, a divina do evangelho pregada por Paulo. E nós vamos ver lá em Gálatas, o livro foi escrito com esse propósito. Pessoas estavam desertando da fé ao ouvirem ensinos supostamente, vamos contextualizar aqui, evangélicos no nosso tempo. Supostamente evangélicos. Eles estavam introduzindo alguns aspectos do judaísmo juntamente com aquilo que estava sendo trazido, aquilo que ficou para trás. E lá no capítulo 2, verso 4 de Gálatas, ele diz assim: isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzirmos a escravidão. Então percebam que Paulo, ele não está defendendo a si mesmo e aos seus companheiros, mas ele está defendendo o evangelho de Cristo. E ao desconsiderar-o como apóstolo, a pregação de Paulo, ou seja, o evangelho, era esse que estava sendo posto em dúvida. Tanto que em Gálatas capítulo 1, verso 11 e 12, ele diz assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. A acusação desses homens era que Paulo e os seus companheiros, seus discípulos, eram obreiros fraudulentos. E era isso que esses homens tentavam incutir, um sentimento negativo na mente do povo com relação a eles, por causa, muitas vezes, em alguns aspectos, dos seus sofrimentos. Sabe, esses homens estão sofrendo, estão passando por isso. Esse evangelho aí não é um evangelho verdadeiro. E aí ele vai relatar como creram e como mostraram seu valor para o ofício de ministro do evangelho. Eles não eram jactanciosos, mas dedicavam-se com grande diligência a pregar o evangelho da graça de Deus. E é interessante no caso do apóstolo Paulo, porque negar o apostolado de Paulo estava diretamente ligado a negar a mensagem que ele e aqueles outros que o acompanhavam
estavam trazendo. E aí nós começamos a ver o que o capítulo 4 vai dizer. Nesses primeiros versos, nós temos o retrato aqui dos verdadeiros ministros do Evangelho. Quando ele diz assim: pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendando a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Perceba aqui que a constância e a perseverança são manifestadas nessa frase: não desfalecemos. Paulo não era uma pessoa que desistia, e aqueles homens que o acompanhavam diante das dificuldades apresentadas. E a sua perseverança vinha da graça e da misericórdia de Deus, as mesmas que capacitavam esse homem para o apostolado. E nós vamos perceber que é muita misericórdia e graça de Deus ser chamado de santo e ser considerado fiel, digno para esse ofício. Como Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Da mesma forma, é por causa da graça de Deus que nós continuamos fiéis, que nós perseveramos e somos diligentes nessas obras, ou seja, na obra de Deus. É somente pela graça dele. E todo ministro precisa reconhecer isso. Não somente todo ministro, mas todo crente, e em especial aqueles que estão à frente, principalmente aqueles que são mais dotados em seus ministérios. Eles precisam reconhecer que não é o poder deles, não é a capacidade deles, mas é a graça de Deus neles. Matthew Henry diz o seguinte, ele fala assim: os melhores homens no mundo desfaleceriam em seu trabalho debaixo de fardos pesados se não recebessem a misericórdia de Deus. E Paulo tinha esse entendimento, que as suas realizações eram fruto da graça de Deus em sua vida. E lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, ele diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Perceba, ele reconhece a sua situação, ele reconhece que a graça de Deus nele, e por causa disso ele é mais diligente. E ele reconhece que a sua diligência também vem da graça de Deus para com ele. E aqui, nesse primeiro momento, nós percebemos que os ministros, os verdadeiros ministros de Deus, reconhecem que não é pela sua suficiência, não é pela sua capacidade, não é pelo seu estudo, não é pelo seu entendimento, mas pela graça de Deus, que eles são o que são. E é engraçado porque às vezes você pode ver alguma pessoa dizendo isso, mas a sua prática, a maneira de se comportar e de se lidar na igreja demonstra outra coisa. E essa é a primeira coisa que o ministro precisa saber. O que todo crente precisa aprender, mas que o ministro deve ser mestre nisso, em saber que é pela graça de Deus que ele é sustentado em toda a sua vida, e principalmente no ministério. Mas perceba aqui o verso 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Apesar de Paulo estar falando para o seu ministério, e aí de uma certa forma dos ministros, isso vale para todo crente, né? E aqui nós estamos vendo o procedimento dos verdadeiros ministros do Evangelho. Paulo repudia o modo de proceder dos falsos pregadores quando ele fala isso.
o mau comportamento e o testemunho desses homens, o proceder ímpio deles. E é interessante que todas as falas que você vê do apóstolo Paulo, de certa forma, em determinados contextos, em textos, está fazendo oposição ao comportamento de alguns que se diziam mestres ou pastores na igreja. Como ele diz, os falsos mestres. Lá em Efésios, capítulo 5, verso 12, ele diz assim: porque o que eles fazem oculto, o só é referir vergonha. Romanos, capítulo 6, verso 21, naquele tempo que resultado do colete, mente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. E por mais que Paulo esteja se referindo a contextos específicos aqui, nós vamos perceber, como nós vimos no livro de Timóteo, que esse era o comportamento daqueles falsos mestres. E lá em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 27, uma demonstração clara do contrário do que os falsos mestres ou os falsos apóstolos ou falsos profetas daquele tempo faziam, quando Paulo dizia: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pegado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo e seus companheiros de ministério, eles não tinham intenções maldosas ao pregar o evangelho, eles não queriam tirar proveito dessas coisas. E ele diz: não adulterando a palavra de Deus, não adulteravam a palavra de Deus, não queriam conquistar as pessoas para si, mas para o Senhor, não queriam exercer domínio nem poder sobre elas. E parece que essa é uma característica, de um falso mestre: querer que as pessoas estejam à sua volta, querem ser honrados, eles querem conquistar as pessoas para si, exercer domínio e poder sobre elas. Um verdadeiro ministro do evangelho quer que cada dia mais os crentes se tornem independentes por si só. Lembram daquela situação de Moisés? Josué chegou: Moisés, estão profetizando no arraial. Aqueles dois que não estavam juntos ali, mas que estavam entre o número daqueles homens que o Senhor mandou separar, para juntamente com Moisés carregar a carga do povo. E o que ele diz? Parafraseando, ele diz: seria bom que todos profetizassem. Um verdadeiro ministro do evangelho não quer que as pessoas se tornem dependentes dela, mas se tornem independentes, maduras na fé, e que estejam ao lado do ministro para auxiliá-lo na sua caminhada com aqueles que são mais fracos, com aqueles que estão chegando, os novos na fé. Ele diz assim: pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Abre a 2 Coríntios, capítulo 2, verso 17. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar desses. Ele vai dizer assim: porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Essa expressão que ele usa aqui, mercadejar, vem dos mascates, que tinham o hábito de adulterar suas mercadorias. E como é que eles faziam isso? Eles colocavam coisas boas misturadas com coisas ruins para proveito próprio. E é interessante, porque nós vamos perceber que é isso que acontece com os falsos mestres, com as falsas religiões, com o falso evangelho. Apresenta-se uma verdade e insere-se nela um pequenino erro. E aí começa-se por aí, e daqui a pouco você vai perceber que a palavra de Deus está completamente distorcida. E muitos negociam a verdade do evangelho
para ganhar a confiança das pessoas e o prestígio que elas podem dar. Mas Paulo certa vez disse, relatado ali, narrado em Atos por Lucas, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. A postura de um ministro é aquele que não negocia, não corrompe, não acrescenta, nem diminui nada da palavra para ser aceitável, para ser mais amigável ou para poder ganhar alguém. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 5. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. E é interessante porque nós vamos perceber que Paulo está se defendendo daqueles homens, desses falsos mestres, que são semelhantes à descrição dos pastores que Jeremias, capítulo 23, verso 1 a 3, lá no Velho Testamento, vai apresentar. Por mais que ele se refira aqui em Jeremias, quando ele se refere a pastores, ele está se referindo aos reis de Israel, que eram pastores da igreja, nesse sentido. Olha o que ele diz: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentaste, e delas não cuidaste, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Muitos lá no Velho Testamento profetizavam, e provavelmente isso aqui também, da parte de Israel, de Baal, distorcendo o caminho do Senhor e fazendo o povo pecar. E com isso eles estavam fortalecendo o pecado do povo e cometendo adultério, tanto físico quanto espiritual. E lá nos versículos 24 a 32 do mesmo capítulo de Jeremias, ele diz assim: ocultar-se alguém esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, cada um contra seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte como apenas sonho, mas aquele em que tem a minha palavra, está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuçapeia? Portanto, eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a própria palavra e afirmam, ele disse: eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos do Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. A imagem desses profetas do Velho Testamento, esses falsos profetas, é a mesma imagem que Paulo está colocando aqui com relação a esses falsos mestres, distorcendo, adulterando a palavra de Deus de forma astuta, com propósitos outros, que não o Evangelho da graça de Deus, na glória de Cristo. Por isso Paulo aqui, ele se recomenda a consciência de todos. Eles viram a atitude, o procedimento santo e sincero desses homens. E quando isso acontece, até mesmo os inimigos do Evangelho não tem nada a dizer, a não ser que inventem e mintam a respeito dele. Matthew Henry diz o seguinte: a lealdade inabalável às verdades do Evangelho aprovará ministros e pessoas, e a sinceridade e a retidão preservarão a reputação de uma pessoa e a boa opinião de homens sábios e bons.
nós estamos em tempos difíceis. Nós estamos em tempos difíceis. Hoje nós falamos sobre as marcas da igreja. Nós estamos em tempos difíceis. E é interessante porque você vê algumas denominações, ou supostas denominações, ou igrejas que estão surgindo, ou até igrejas já estabelecidas. Tem uma pregaçãozinha supostamente afinada, mas uma prática estranha. E eu digo, a heresia e o erro, ele não se apresenta. O diabo não se apresenta como um monstro. O pecado não se apresenta como um mal que leva ao inferno, aquele buraco negro, aquela coisa. Não. Essas coisas vêm num formato, uma caixinha de presente bonitinha, bem embaladinha, muitas vezes. É como um... Me lembrei agora, esses dias parei ali com o carro e tinha um cara vendendo uns tênis. E aí ele disse que foi apreendido lá na Receita Federal, Aí provavelmente contrabando e provavelmente cópia, E aí eu olhei assim, tinha uns tênis Adidas e tal, falei, cara, igualzinho. O cara, pisa aí, falando com o cara lá, eu só de longe, olha só que legal, pisa, olha, muito bom de pisar e tal. E é interessante porque é semelhante com o que a gente está falando aqui. Você olha assim por fora, poxa, que legal, bonito, tem a marca lá da Adidas, tem a marca bonitinha e tal, você pisa, Aí daqui a pouco você começa a andar, você começa a perceber que aquele tênis ali é uma cópia. Aparentemente parece real, mas não foi feito na fábrica daquele fabricante. Foi uma cópia. E é interessante que essas coisas são guardadas em sigilo, É o pulo do gato que vai fazer a diferença entre aquilo que é real e aquilo que é cópia. O autêntico e a cópia. No Evangelho não é muito diferente, não. Não é muito diferente, não. Quantos começaram supostamente bem e terminaram mal? E é interessante quando você olha, você consegue perceber, depois que a coisa aconteceu, aonde começou? Olha, foi aqui. No momento que está começando, às vezes você não tem nem aquela experiência de entender, poxa, tem alguma coisa errada aqui, mas não sabe, mas depois quando você chega lá embaixo, você olha para trás, começou errado aqui. Porque você vê essa caminhada. É a mesma coisa que no Evangelho. Há uma distorção. Eles estão adulterando a palavra de Deus. Tem alguma coisa que não está batendo. E nós precisamos rejeitar esse tipo de coisa. Paulo diz, nós não estamos adulterando a palavra de Deus, as coisas que são vergonhosas e ocultas, nós rejeitamos essas coisas, e eu estou recomendando a vocês, a consciência de vocês, pela manifestação da verdade. Não era somente a pregação do apóstolo Paulo, mas era a vida daqueles homens também, que espelhavam aquilo que eles pregavam. Mas perceba aqui no verso 3, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto é para os que se perdem, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual a imagem de Deus. E aqui nós vamos perceber que o resultado da fiel pregação do evangelho é a glória de Deus, e não os números dos conversos. Porque quando ele diz que se o evangelho ainda está descoberto, é para os que se perdem. E é interessante porque Paulo já havia dito isso anteriormente, que Deus sempre conduz em triunfo a pregação fiel do evangelho. O capítulo 2 dessa carta, 2 Coríntios capítulo 2, verso 14 a 17, ele diz assim, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para estes, cheiros de morte para a morte, para aqueles, aroma de vida para a vida.
Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos da presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Perceba aqui que o importante é a pregação do Evangelho. E quando ela está sendo pregada, Cristo está sendo glorificado, seja na conversão, seja na não conversão, seja na dureza do coração do homem. E por que isso? Porque a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus representa o poder de Deus. E nós não podemos pensar que esse poder pode ser suprimido ou reprimido por alguém, ou por qualquer uma criatura, porque ele vai fazer conforme a sua vontade. Olha o que Hebreus capítulo 4, verso 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Percebam aqui o poder da palavra. Ela separa aquilo que não pode ser dividido, juntas e medulas, alma e espírito, e a mesma coisa. São coisas indissociáveis, inseparáveis. E aqui ele está dando uma ideia de alguma coisa que não pode separar e separa. É o poder da palavra de Deus. Abre Isaías 55, verso 10 a 11. Olha o que a palavra de Deus diz a respeito da sua palavra. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a faça brotar, para dar semente ao semeador e pão que come. Não é assim que a coisa funciona? Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que designei. Quando Paulo diz, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem. Ou seja, se nós estamos pregando o evangelho e as pessoas não estão ouvindo, é porque ele está encoberto, é juízo de Deus. Porque o resultado da fiel pregação do evangelho é a glória de Deus, e não o alcance, a conversão. Acima disso está a glória de Deus. Quando estamos vendo pessoas alheias ao evangelho, é juízo de Deus. É por isso que ele diz, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho. Elas estão cegas, porque elas estão debaixo do juízo de Deus. Porque o próprio Deus, ou seja, o propósito de Deus, é salvar o pecador. E quando isso não ocorre, é porque Deus assim quer. E assim não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. A culpa da não conversão das pessoas não era do evangelho que estava sendo pregado, o evangelho fiel do apóstolo Paulo, nem dos seus discípulos, companheiros e ministros, mas demonstrava uma situação de condenação diante do Senhor que salva. O juízo de Deus sobre os incrédulos é a própria prisão deles por Satanás. É por isso que João Calvino, lá em comentário de Romanos, do 1º capítulo, ali do verso 18 em diante, ele vai dizer que Satanás é o verdugo de Deus, ministro de Deus para exercer a ira divina. Muita gente ouve isso e se pela, de medo, ou sei lá o quê. Não consegue perceber que Satanás, que o diabo é o diabo de Deus. Ele cumpre os propósitos de Deus. Ele está debaixo de juízo, e todos aqueles que estão aprisionados a ele estão debaixo de juízo também. Quando o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, verso 1 e 2, ele assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência.
A libertação do pecado é uma graça de Deus, mas a sua permanência nele é juízo. É juízo. O mundo chegou na condição que chegou por causa do juízo de Deus. Lembrem da queda. E uma coisa que nós precisamos entender também com relação à salvação do pecador é que o evangelho não é mágico. Até poderia ser, e quando eu falo mágico, é uma coisa que acontece repentinamente. Não é assim. Mas Deus trabalha paulatinamente no coração dos homens. E é essa ação que é sobrenatural e soberana, seguindo os propósitos eternos de Deus. Por isso ele diz, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem. É como se você estivesse colocando aqui, né? Alguém chegasse para você e dissesse assim, 2 mais 2 não é 4. Aí você provasse matematicamente, e só a título de curiosidade, né? Tem um amigo que é matemático, ele dizia assim, eu provo para você que 2 mais 2 é 5. Né? Fazendo lá as artimanhas, né, de um bom matemático, né? Mas é a mesma coisa que você chegar aqui, colocar lá os pauzinhos, explica de vários jeitos, a pessoa, não entendo isso, não é 4, é 3, é 6. Está cego. As evidências estão ali, Então, se ele não está vendo, se ele não está percebendo aquilo que está claro, o evangelho está sendo pregado, ele continua na escuridão, é porque isso está encoberto a ele. Porque essa é uma ação sobrenatural poderosa. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. Quando o Senhor Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará, essa verdade era Ele. Essa verdade se referia a Ele, Cristo. E isso é tão forte que qualquer verdade, por estar intrinsecamente associada ao caráter divino, ela traz libertação. Pode ser uma verdade corriqueira ou mínima, de uma cozinheira que aprende a fazer uma coisa da forma certa, por causa do caráter de Cristo representar a verdade que liberta. É uma ação sobrenatural e segue os propósitos eternos de Deus. A Escritura fala isso de forma variada. Lá em João capítulo 3, verso 8, ele diz assim, a respeito da ação do Espírito Santo: o vento sopra onde quer, ele é soberano. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele está comparando aí o Espírito Santo, a ação soberana do Espírito Santo, com o vento. Marcos capítulo 4, versos 26 a 29. E aí você vê o poder do Espírito Santo na conversão, em convencer o homem da verdade. Olha o que diz aqui, parábola da semente. Disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a ceifa, não sabendo ele como. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem. É uma ação sobrenatural e soberana do Espírito de Deus. O conhecimento da verdade. E nós devemos levar em consideração também que os homens são lerdos para as coisas espirituais, mesmo aqueles que já são crentes. Por isso a insistência na pregação.
Não foi assim com o Senhor Jesus? Vocês não vão entender isso agora. Eu não vou falar isso agora para vocês, porque vocês não vão entender. Mais tarde vocês vão entender. E é interessante porque muitos querem chegar hoje no Evangelho e estar à frente, serem mestres, sem terem caminhado, sem terem uma jornada, para compreender determinadas coisas que não são simples na Escritura e que dependem do tempo e do conhecimento de outras verdades na Palavra de Deus. Os próprios discípulos de Jesus, aqueles que andaram com Jesus, que foram acompanhados por ele, essas coisas eu não vou falar para vocês agora, porque vocês não vão suportar. Vocês não vão, no momento certo, vocês vão entender. Eles deviam caminhar um pouco mais, perceber mais aquilo que Deus estava revelando a eles, para que eles pudessem chegar àquele entendimento. O próprio Pedro: Senhor, não, que isso, você não vai morrer não. Você não vai morrer não, não vou me deixar que isso não aconteça. Quantas vezes ele foi advertido por causa disso? Dito assim: ó, Pedro, você não cogita as coisas de Deus, e sim dos homens. Esse seu pensamento é mundano. É como se Deus estivesse falando isso para ele. E aí no verso 5, veja aí: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. E aqui no verso 5 Paulo explica, concluindo, que apesar de não haver conversão, eles estavam pregando o Evangelho verdadeiro, e o propósito de Deus estava se realizando. Porque o objetivo da pregação do Evangelho não é a conversão. Essa é uma consequência. O objetivo é a glória de Deus. O objetivo é que a terra seja cheia do conhecimento de Deus. E essas são as promessas futuras da cidade santa, do futuro Israel da eternidade. Isso é uma consequência. A conversão ao Evangelho é uma consequência de uma proclamação que tem o propósito de glorificar a Deus e de manifestar a verdade, ou uma verdade, ou a verdade desse mundo. De uma certa forma, todos nós buscamos a verdade. As nossas atividades, o nosso trabalho, o nosso dia a dia. E quando chegamos a esse ápice do nosso conhecimento, nós olhamos e nos alegramos e vamos viver a partir daquilo ali, porque aquilo é bom para nós. Agora estou falando de coisas corriqueiras. Quanto mais o Evangelho, que é a explicação e o sentido para tudo isso que nós temos nesse mundo. E nós vamos perceber que a religião cristã é a única que dá essas respostas. Não sei, acho que alguém estava falando aqui, não sei se foi o Michael, se foi um dos jovens da nossa igreja, né? Não tão jovens assim, estavam dando a escola dominical aqui, e citaram isso. Eu achei muito interessante. É a única religião que dá essas respostas. As outras não dão. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual é o propósito da minha vida? O Evangelho dá todas essas respostas, porque a verdade é vida. Porque o Evangelho apresenta aquele que é o Criador e Senhor de todas as coisas, pelo qual o universo foi feito, e com que finalidade? Com propósito. E para quem? Como diz o apóstolo Paulo, né? Por meio dele, para ele, a glória seja eternamente. Amém. E aí nesse verso você vê, nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo. Eles estavam pregando o Evangelho verdadeiro, e o propósito de Deus estava sendo realizado. Olha o que Atos capítulo 13, versos 44 a 48 vai nos dizer. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Verso 48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se
e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. A pregação de um verdadeiro ministro é promover o evangelho da graça de Cristo, custe o que custar. Paulo e os pregadores fiéis da palavra do Senhor, os apóstolos, os discípulos, tinham como alvo pregar a Cristo. Eles não estavam pensando em apresentar suas ideias, suas opiniões particulares, nem suas paixões e preconceitos. Quando essas coisas não representavam a palavra de Deus e a vontade de Deus. O alvo era pegar a Cristo e não a si. O alvo era apontar para a divindade, para o ministério, para a pessoa e para a obra de Cristo, não para homens. E Paulo deixa muito claro isso, ali em 1 Coríntios capítulo 2, verso 1 e 2, quando ele diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a esse crucificado. Versos 6 e 7. Entretanto, fomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, autoridade oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Ele não estava preocupado com as estratégias que muito bem ele conhecia, era versado em todas elas. E naquele tempo, a escola retórica era uma escola muito forte, onde influenciados por um pensamento comum do mundo, estratégico, com relação ao discurso, ao convencimento, as pessoas se apresentavam de certa forma e usavam determinados artifícios que faziam com que as pessoas se comovessem ou aderissem a determinadas ideias. Aristóteles escreve um tratado sobre isso, a retórica, que é usada até hoje. Mas Paulo diz: eu não quero saber nada disso. Eu estou aqui simplesmente para anunciar o evangelho, expor a sabedoria divina. A sabedoria de Deus é mistério. E muitos se ofendem com o evangelho da graça de Deus, porque, como diz o próprio apóstolo Paulo, essa Sagrada Escritura, esse evangelho é loucura. É loucura. Eu estava preparando um texto para pregar aqui na igreja, lá em Isaías 53, 52 e 53. E eu não tive oportunidade, mas vai ficar guardadinho ali no momento oportuno, a gente vai fazer isso. E é muito interessante que a maneira como ele começa ali a falar no verso 52, capítulo 52, finalzinho, de um vencedor, de alguém um guerreiro, alguém que vai desbaratar, que vai fazer algo extraordinário. E no capítulo 53 ele fala da morte do Senhor Jesus. Parece um paradoxo, parece loucura. Um guerreiro que morre. Um herói que é vencido. É loucura. O evangelho é loucura para aqueles que não conhecem, para aqueles que não entendem, para aqueles que estão cegos. Mas ele deve ser pregado, porque é somente por meio dele que as pessoas vão abrir os seus olhos, onde as escamas cairão. Por isso o objetivo do verdadeiro ministro é tornar Cristo conhecido como o único Senhor e Salvador, pregar o evangelho, promover a honra e a glória de Deus. E quando um pregador em sua pregação quer demonstrar muita eloquência, conhecimento humano secular, cultura geral, nada disso é ruim. Mas com o objetivo de ganhar o seu público, ele está promovendo a si mesmo e não a Cristo. Porque a postura daquele que sobe ao púlpito para pregar deve ser essa aqui. Aquele que fala da palavra de Deus, até no ambiente formal.
Rafael estava aqui hoje de manhã, estávamos para começar a escola dominical e ele todo nervoso. O rapaz já falou 500 vezes aqui na igreja. A gente conhece o Rafael. E ele ficou, pastor, nervoso. Eu falei para ele, toda vez que eu tenho que pregar numa igreja diferente, é como se eu estivesse pregando a primeira vez. E não é questão de medo de você não ser aceito, ou de, de você pregar um mau sermão. Não, é a responsabilidade. É responsabilidade. E é assim, né? Se a gente está, por exemplo, a gente é orador de uma turma e vai falar, todo orador mais experiente, ele treme. Tem aquela, uma pessoa que vai, por exemplo, um artista que vai apresentar uma peça, ou qualquer outro, esse sentimento inicial é sempre presente. Aí você vai olhar, isso é normal, principalmente para aqueles que são novatos, para aqueles que estão começando, E você vai perceber que esse é o sentimento, por mais seguro que o ministro esteja, por alguém que esteja trazendo, esse é o sentimento, porque sabe que o evangelho é algo grandioso demais, está muito acima das nossas expectativas de nós mesmos. E Paulo era um fenômeno na sua época. E olha o que ele diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo é crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Todas as vezes que nós queremos mesclar a mensagem do Evangelho, dando alguma ajudinha ao Evangelho, nós estamos ensinando as pessoas a não se apoiarem na sabedoria divina, mas se apoiarem em uma sabedoria humana. E não no poder de Deus. Em um livro que foi escrito, MacArthur, se eu não me engano, Com Vergonha do Evangelho. E esse livro, na realidade, é isso aqui que nós estamos falando. Por quê? A perspectiva é, as igrejas, e ele começa com Spurgeon, as igrejas estão mudando a maneira de pregar o Evangelho, colocando determinadas coisas, adornos, que não são adornos, para que essa mensagem seja mais apropriada, mais aceita pelo público em geral. E a temática do livro é: todos esses que fazem isso é porque têm vergonha do Evangelho, porque tem vergonha de apresentar o Evangelho como ele é. Então vamos dar uma mascarada para que o mundo possa aceitá-lo. Hoje eu citei até um exemplo, que a gente vê muito aí: venham participar desse momento de convivência cristã, mensagem em algumas igrejas que você passa na frente aí. Aí tem alguns outdoors, na frente das igrejas: venha ver filme tal, e aquela coisa toda. E por que fazem isso? Provavelmente porque, sem saber, eles têm vergonha do Evangelho. Quando alguém sobe ao púlpito e não tem o temor, que está falando da palavra de Deus, não teme essa palavra, está seguro em si mesmo, não em Cristo, ele está promovendo não a Cristo, mas a si mesmo. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 10, versos 10 a 12. Que dizia, melhor dizendo, o apóstolo Paulo: as cartas, com efeito, dizem são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. E Paulo, apesar de toda erudição,
das grandezas das revelações, da palavra firme, que era a palavra de Deus, que ele pregava. Era um homem humilde. E essa acusação demonstra isso. Paulo não queria ganhar ninguém para si, mas para Cristo. E lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versos 19 a 23, ele demonstra isso. Porque sendo livre de todos, fiz-me fraco de todos, escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. E a ideia aqui, não é que Paulo cometeu determinados pecados que esses homens cometiam, mas que ele, com a sua postura, com a sua liberdade em Cristo, ele não escandalizava nenhuma dessas pessoas com o seu procedimento e com a sua liberdade cristã, porque o objetivo era ganhar essas pessoas. E aí ele diz assim: aos sem lei como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns, porque tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Paulo era servo de Cristo, como todos os outros. E por isso ele disse certa vez em uma de suas cartas: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. A pregação de Paulo mostrava a sua vida. E aquilo que ele falava era aquilo que ele vivia. Que ele entendia que tudo isso vinha do poder de Deus e da graça de Deus na vida dele, e não dele. E essa era a forma que ele vivia, apesar de ser um apóstolo de Cristo. E quando nós falamos apóstolo de Cristo, apesar de ser um apóstolo de Cristo, o que você quer dizer com isso, pastor? Ele vivia humildade. Apesar é uma ideia de oposição, porque o apóstolo não vive em humildade, mas essa é a tendência que nós temos, que as pessoas grandes, elas devem ser servidas. Elas estão para ser servidas e serem adoradas, serem honradas. Mas aqueles que estão numa função de liderança, segundo a palavra de Deus, conforme o reino de Deus, eles estão para servir e não para serem servidos. Para honrar e não para serem honrados. Pois é esse o exemplo de Cristo. E apesar de reconhecer a autoridade e o munus que estava sobre o apóstolo Paulo, e a igreja deveria reconhecer isso, ele era um homem do povo. Ou seja, ele também era uma ovelha de Cristo. Olha o que Martin Henry diz a respeito disso. Ele fala o seguinte: os ministros não devem ter um espírito orgulhoso, tendo domínio sobre a herança de Deus. Aí cita 1 Pedro 5,3: nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-se modelos do rebanho, pois são servos da alma dos homens. Por outro lado, deveriam evitar a mesquinhez de espírito, tornando-se servos dos caprichos ou desejos dos homens. E aí Paulo em Gálatas ele diz assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servos de Cristo. O ministro é aquele que tem o propósito de agradar a Deus. Isso não quer dizer que ele vai desagradar as pessoas, Isso não quer dizer que ele vai ser ignorante ou grosseiro. O que o presbítero deve? Não iracundo, não violento. Mas significa que ele não vai se deixar levar pela honra que as pessoas podem dar ou não a ele. Que o Evangelho e a responsabilidade dele diante de Deus está acima de todo e qualquer respeito.
E se ele tiver a ser considerado o menor, o pior, por causa do Evangelho, ele terá que fazer isso. E isso será uma glória para ele e para todos aqueles que vivem dessa palavra. E aí nos versos 6 e 7, encerrando, ele diz assim: porque Deus disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de homens. Ele tinha boa razão para proceder assim, porque somente pela luz do Evangelho que vem o conhecimento da glória de Deus que brilha na face de Cristo. Da mesma forma que a luz foi a primeira coisa a ser criada pela palavra de Deus, disse Deus, haja luz, houve luz. Na nova criação, a primeira obra na alma também é a iluminação do Espírito, que vem por meio dessa mesma palavra, que diz, haja luz, e houve luz. E aí eles não deveriam pregar a si mesmos, porque eram apenas vasos de barro, coisas de pequeno valor. Eu já expliquei aqui o que é vaso de barro, né? Então, na antiguidade, nos tempos de Jesus, na antiguidade, não precisa ser muito antigo não. Dom Pedro, esse tempo aí, século XVIII, XIX, por aí, 18, né? 17, eu sou muito ruim de dado. Mas nessa época, as pessoas usavam determinados vasos para alguns propósitos, né? Colocar os seus excrementos, usar água, e haviam diferenças de vaso e vaso. E esse vaso aqui, de barro, era o vaso que era levado, que era usado para essas coisas. Para os excrementos, para aquilo que a gente coloca para fora, para aquilo que sai em lugar escuso. Paulo está dizendo que é esse tipo de vaso. Mas agora o seu conteúdo são os tesouros da graça de Deus. E a ideia aqui desses vasos é que eles são coisas de pequeno valor. Paulo está dizendo que os ministros são criaturas frágeis, fracas, sujeitas às mesmas paixões e enfermidades das outras pessoas. E fica muito claro na Escritura que quanto mais frágil o vaso, mais forte será o seu poder, para que o tesouro seja mais valorizado. E é isso que a gente vê lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, quando o Senhor diz a ele assim, ao apóstolo Paulo, 3 vezes ele pede para que o espinho na carne, a estaca na carne que atormentava o apóstolo Paulo saísse. Ele diz que era um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. E aí ele diz assim, entendendo o propósito de Deus com aquilo tudo. Então ele disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Há um grande poder superior na Escritura para iluminar a mente, convencer a consciência, converter a alma e alegrar o coração. Mas todo esse poder vem de Deus e não de homens, que são apenas instrumentos para que a glória seja somente dele. Paulo vai dizer assim lá em Romanos, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A fidelidade de um ministro está ancorada em uma pregação fiel do Evangelho e uma vida que possa ser um exemplo de vida cristã. Porque como o apóstolo Paulo, todos nós, e principalmente os líderes, como diz aqui, devem ser recomendados à consciência de todo homem. Eles devem ser reconhecidos como homens de Deus, falhos, com seus erros, imperfeitos,
Mas nessas falhas e imperfeições desses homens, na disposição em pregar o Evangelho, na seriedade com que vivenciam essa missão, eles devem mostrar Cristo em suas vidas. Vamos orar. Senhor Deus Pai, que a palavra de Deus ela possa não só iluminar a nossa mente, mas possa nos trazer consolo, conforto e nos trazer paz. Aquela paz que somente o Teu Espírito Santo pode dar aos nossos corações. Que o Senhor esteja falando a cada um de nós, ó Senhor, e que possamos sair daqui, Senhor Deus, impressionados unicamente com a Tua palavra, Pai. Porque como a Tua palavra mesmo diz, a nós a única coisa que nos resta é o corar de vergonha. E que o Seu nome seja louvado, Senhor Deus, porque foi achado nesses vasos de barro um tesouro que é Cristo. Fica com o Teu povo, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e vamos terminar nosso